E aí, pessoal, tá tudo certinho com vocês? Eu sou o Eldio Batista e a nossa ideia de hoje é uma tentativa de explicar o que um dos ouvintes do canal perguntou. Ele comentou em um dos vídeos que gostaria de saber mais a respeito de uma das coisas que eu explano num outro momento, num outro vídeo, que eu creio que seja o do vácuo quântico. Uma situação hipotética na qual um microscópio vai aumentando sua capacidade e enxergando cada vez menor na matéria, até chegar no vácuo quântico. A questão que o nosso ouvinte trouxe foi para comentar um pouco melhor sobre um aspecto que eu afirmo sobre isso. O de que um dia os cientistas, as pessoas em geral, enxergarão o vácuo quântico como sinônimo, antes de mais nada, de amor. Então, isso me faz pensar o quanto falar a respeito dessas coisas parece idiota para a maioria das pessoas, ou religioso, ou místico. Eu gostaria de lembrar aqui que parte do meu trabalho é para contribuir para uma visão de mundo na qual misticismo, ocultismo, ciência, religião, todas essas vertentes, para mostrar isso, que na verdade isso não existe. Não existe o ocultismo. Existe aquilo que está oculto de você. Ah, isso aqui é sobrenatural. Sobre, aí não tem um sentido de a respeito, tem um sentido de acima, de além. Natural, natureza. Como é que você vai entender uma coisa que é sobre, além da natureza? Se tudo que existe é natureza. Quando você pega uma coisa, um plástico, por exemplo, ele é químico, ele é transformado. Só que ele vem da natureza. Tem um número X de elementos químicos que compõem a matéria desse planeta, ou dessa dimensão, vamos dizer assim. E quando eu pensei nessa questão, me vieram algumas ideias a respeito disso. Uma delas foi lembrar de uma música que eu ouvia há muito tempo. Tem uma banda de heavy metal que eu ouvia quando era moleque, e ela tem uma música que se chama Follow Me, Siga-me. E eu adorava a letra dessa música nessa época. E eu me lembro porque ela falava mais ou menos assim. Ela desprezava todo o conceito que a televisão trazia e a forma como a televisão havia se transformado na nova religião, no novo Deus dos humanos. E aí ele falava algumas frases mais ou menos assim: eu não preciso de políticos, eu não preciso de superstar, de artistas, etc. Eu não preciso de pastores que têm a sua igreja na minha televisão. Quando você vai para a sua mente, você vive aquilo que você quer. E eu achava fenomenal a letra dessa música, principalmente porque me lembro de algumas pessoas me acusarem de ser alheio à realidade, de viver no meu mundo, de não enxergar a realidade das coisas como elas eram de verdade. Eu procurava fugir da realidade hedionda que eu via nesse planeta, de sofrimento, de dor, etc. E era complicado lidar com isso. Então, eu procurava entender as coisas a partir de uma realidade que estivesse fora disso, que estivesse além disso. E a letra da música, ela combinava com uma frase que eu considerava fenomenal, e considero até hoje. Os homens apenas veem aquilo que eles querem ver. A música tem esse refrão e ela termina dessa forma. Isso me fazia pensar em como, independente de uma coisa ser factual, de uma coisa ser verossímil, de ter sentido ou não, cada um vai enxergar por um ângulo. Cada um vai ver aquilo da forma que quer ver. E muitas vezes o poder da negação supera todas as coisas. E não importa o que aconteça, você vai ver de uma determinada forma. Quando eu comentei sobre um dia as pessoas enxergarem o vácuo quântico como um sinônimo de amor, não tem nada de anticientífico nisso. Não tem nada de místico, não tem nada de mágico nisso. Ou melhor, até tem. Só que as coisas não são separadas. Existe um biólogo britânico, Richard Dawkins, que ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, se não me falha a memória, o nome é esse. E ele afirma lá que a teoria do Darwin, evolucionismo, é a coisa mais certa e comprovada do mundo. E que é tudo materialista, não precisa existir um Deus na equação. E é interessante pensarmos nisso, porque como faz extrair um criador da existência é uma fé absurdamente pueril. É a mesma coisa que eu até comento no meu livro, de você olhar para um quadro e você entender que ninguém criou esse quadro, ninguém pintou, ninguém fez nada. Ele simplesmente apareceu, ele existe magicamente.
Eu me lembro de ter pensado também, se você não acredita em nada, se não tem sentido, não tem uma base, não tem uma essência para nada, Charles Darwin, evolucionismo. O mais forte sobrevive. Você só vive para ser melhor do que o outro, para ser mais capaz, para dominar, vamos dizer assim, simplificando. Então, não há lógica nenhuma em amar, não há lógica nenhuma em se relacionar. A lógica deveria ser apenas em satisfação própria, em dominação. E aí você olha pessoas que têm esse perfil de pensamento, cientistas, que colocam, não, nada existe, tudo foi assim e tal, materialismo puro, e essas pessoas têm família, essas pessoas amam, essas pessoas sofrem, choram, essas pessoas se preocupam lá com seu filho ou filha, se preocupam talvez em ganhar dinheiro honestamente. Qual a lógica disso? Se não existe nenhuma regra, se a única lei que existe no universo é a promoção do mais forte e pronto. Para que eu vou procurar viver uma vida regrada, na qual eu tenha algum critério filosófico, ético, moral? Agora, falando mais especificamente sobre a questão de como ver as coisas dessa forma, eu vou usar uma analogia bastante simples aqui, até para encerrar a nossa interação de hoje, que é pedir para vocês pararem para pensar um pouquinho sobre a realidade, parar para olhar ao redor. Se você entende que a teoria da evolução, darwinismo e coisas do tipo são absolutamente certas, você vai entender que tudo foi gradual, nada foi planejado e tudo por acaso. Então, eu convido vocês a imaginarem alguns elementos da realidade. Vamos pegar pelo seu corpo. Olha a perfeição que é o seu corpo. Então, você olha lá para o seu olho, por exemplo. Como é que o seu olho foi feito? Ele foi resultado de quadrilhões de mutações por acaso até chegar num olho. Como que um ser vai evoluir desse jeito, vai sobreviver? Para que esse olho vai existir? Será que já foi sabido antes que ele serviria para enxergar? Olha a complexidade dele. Olha a complexidade do seu corpo. Olha como todas as coisas caminham para a cura. Você cortou lá um dedo, você não se preocupou, esqueceu um pouquinho, na outra semana já está uma cicatriz, você melhorou. Então, é a natureza das coisas serem assim. Se você chegar num jardim, numa floricultura, sei lá, se você olhar para as flores, elas não têm um sentido de serem melhor do que as outras flores. Elas não têm um sentido de competitividade. Elas não são seres que estão ali buscando destruir o outro. Elas apenas são, elas apenas existem. Será que o propósito delas é mesmo 100% darwiniano? Viver aqui exige desafio, exige se colocar, exige uma certa luta para desenvolvimento pessoal, para sobrevivência, para evolução. Só que as coisas não são exatamente como os humanos direcionaram através de seus grandes filósofos materialistas. As coisas não são absolutamente sem sentido. Quando eu falo lá do lance do amor, que a base de tudo é isso, basta olhar os sentimentos, a natureza, a realidade, o universo em si, a grandeza do universo em si. Se você começar a perceber cada detalhe das coisas e tentar olhar um pouco mais profundo para cada coisa, o sentido real daquilo, você vai sentir. É aquele lance que eu sempre digo, certas coisas são mais entendíveis do que explicáveis. Não adianta falar aqui por palavras. É o clássico, o tal que pode ser explicado não é o tal verdadeiro. Então, pessoal, eu vejo muito dessa forma. Hoje eu enxergo que muitas coisas na vida, elas dependem do quanto as pessoas querem ver. Então, não importa o que seja falado, não importa a forma como isso é transmitido, importa a capacidade e a vontade da pessoa de absorver ou não aquilo, de entender dessa ou de outra maneira. Porque a verdade está aí. As coisas são trazidas de N formas para a evolução. Nunca houve tanta abertura como existe hoje. Só que dar valor para isso, buscar alguma coisa nesse sentido, querer realmente compreender a essência das coisas, tem um preço, como tudo tem. E aí eu volto à frase da música que eu trouxe aqui hoje. As pessoas apenas veem aquilo que elas querem ver. Creio que seja isso por enquanto.
o assunto é complexo e até mesmo subjetivo para muita gente, eu imagino, mas a ideia, como sempre, não é trazer verdades absolutas para ninguém, porque isso não existe. Existe a forma como as pessoas querem enxergar as coisas. Então, eu espero ter contribuído para alguma reflexão acerca desse assunto e de outros assuntos que acabam fazendo parte de um contexto, de uma forma de pensar diferente. Valeu mesmo, gente. Brigadão e até a próxima vez.